Olá, eu sou Daniele Lemos Querido, sou doutoranda do programa de pós-graduação de enfermagem da Escola de Enfermagem Ana Nery e sou enfermeira da Maternidade Escola da UFRJ, coordenadora do programa de residência multiprofissional. Olá, eu sou a enfermeira Juliana Mello Jennings, sou mestranda do programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, e coordenadora de enfermagem do alojamento conjunto da Maternidade Escola da UFRJ. Nós vamos falar nesse painel temático um pouquinho sobre o processo de enfermagem e classificação internacional para a prática de enfermagem, da teoria à prática na clientela neonatal. Bom, o objetivo desse encontro é apresentar alguns conceitos inseridos na temática da sistematização da assistência de enfermagem, apresentar o processo de enfermagem descrito por Wanda Horta, apresentar a classificação internacional para a prática de enfermagem, destacar a importância da classificação internacional para a prática de enfermagem no cuidado neonatal e apresentar a aplicação do processo de enfermagem utilizando a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta e a terminologia da CIP no alojamento conjunto da Maternidade Escola da UFRJ. O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, no uso de suas atribuições legais e regimentais, no ano de 2002, trouxe a Resolução 272 de 2002, onde ele apresentava uma nova nomenclatura para assistência de enfermagem, que passou a ser conhecida como Sistematização da Assistência de Enfermagem, ou SAI. Alguns anos mais tarde, em 2009, diante da necessidade de aprimorar todo esse processo, essa resolução de 2002 foi revogada por uma nova resolução, a 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a obrigatoriedade da implementação do processo de enfermagem nos ambientes, sejam nos ambientes públicos e privados. Então a SAI ela surgiu com a expectativa para organizar o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Mas, afinal de contas, o que é a SAI? O que é a sistematização da assistência de enfermagem? É um ato mágico a gente organizar, né, a gente sistematizar o nosso trabalho? A sistematização, ela vem da palavra sistematizar, é o ato de sistematizar, colocar alguma coisa em ordem ou de acordo com o sistema. Mas isso não acontece como um passo de mágica. É preciso organizar a assistência, né, de acordo com o sistema, a partir de um método, que no caso é o processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem vai trazer toda a metodologia necessária para a gente organizar o nosso cuidado. Então, a SAI ela vai envolver questões relativas a método, pessoal e instrumentos. E aí, nessa perspectiva, o processo de enfermagem ele emerge como um instrumento metodológico que orienta o cuidado do profissional de enfermagem. Só que ele precisa estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem, o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem. E ele deve fornecer, essa teoria deve fornecer a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. E aí, diante das diversas teorias disponíveis na nossa área, qual que nós devemos escolher? Na verdade, a escolha de um modelo teórico, ele é necessário, na escolha, né, de um modelo teórico, é necessário que se leve em conta a realidade do setor, o perfil dos enfermeiros que trabalham nessa unidade, nesse hospital, ou qualquer tipo de unidade, seja ela hospitalar ou não, ambulatorial, por exemplo, e as características da clientela atendida. Então, na nossa unidade, na Maternidade Escola da UFRJ, nós implementamos o processo de enfermagem tendo como base a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Bom,
voltamos aqui para o processo de enfermagem. Segundo a Resolução 358 de 2009, esse processo de enfermagem, ele se organiza em 5 etapas interrelacionadas, que são elas: a coleta de dados ou histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação e a avaliação. E aí, para que essa assistência seja sistematizada, é necessário, dentre outros fatores, a documentação do processo de enfermagem. Essa documentação ela é feita a partir do uso de terminologias que vão possibilitar o registro de aspectos relativos à prática profissional. Essas terminologias elas são linguagens de especialidades. Elas vão reunir os termos utilizados em determinadas áreas científicas, com foco na descrição dos objetos, na descrição dos problemas. O uso de uma terminologia apropriada, além de permitir a comunicação no contexto na qual aqueles problemas estão inseridos, ela também permite que os especialistas sejam capazes de dominar alguns fenômenos que são observados naquela realidade, no cotidiano. As terminologias mais conhecidas, né, aqui no nosso meio, são as terminologias da CIP e da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem e da NANDA, da North American Nursing Diagnosis Association. Bom, falando um pouquinho das teorias de enfermagem, eu vou pensar uma delas, que é a teoria das necessidades humanas básicas, que, como eu falei, é a que nós utilizamos aqui na nossa unidade. A enfermagem, né, ela pode ser definida como ciência. Por quê? Porque ela é uma atividade humana e ela acumulou conhecimentos empíricos ao longo da história e de maneira crescente. Essa foi uma fala de Wanda Horta. Por volta dos anos 60, surgiram as primeiras teorias de enfermagem desenvolvidas por enfermeiras norte-americanas, que procuravam relacionar fatos e estabelecer as bases de uma ciência da enfermagem. Mas na década de 70, Wanda Horta elaborou a sua teoria, baseada nas necessidades psicobiológicas e psicossociais e psicoespirituais, e propôs uma metodologia para o processo de enfermagem, focando no ser humano integral e na busca do equilíbrio bio-psico-sócio-espiritual. Wanda Horta ela iniciou os seus trabalhos a partir de uma prática dicotomizada da enfermagem. Ela observou que um grupo, da enfermagem, ele desenvolvia-se como ciência própria a partir do seu próprio conhecimento, e outro grupo tinha uma tendência a se tornar mais um assistente da equipe médica. Então, diante dessa dicotomia, ela começou a elaborar a sua teoria, a sua ciência da enfermagem. Então, o seu pensamento, nesse sentido, era voltado para uma nova enfermagem, pautada em conhecimentos científicos, desenvolvendo suas teorias, sistematizando os seus conhecimentos, garantindo autonomia e independência. Dessa forma, ela teve como base a teoria da motivação humana de Abraham Maslow. Para Maslow, essas necessidades humanas elas estão organizadas de forma hierárquica. Conforme a sua premência relativa, uma necessidade ela é substituída por outra, mais urgente, na medida que essa começa a ser atendida. Então, uma necessidade de segurança, a partir do momento que ela começa a ser atendida, começam a aparecer novas necessidades, como a necessidade de amor, estima e realização pessoal. Dessa forma, apesar de Wanda Horta ter tido como base essa teoria da motivação humana de Maslow, ela preferiu utilizar a denominação das necessidades humanas proposta por João Mohana, que denominou essas necessidades em 3 grandes dimensões, que foram as psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Bom, o processo de enfermagem, ele pode ser entendido como uma dinâmica de ações sistematizadas e interrelacionadas, cujo foco é prestar assistência ao ser humano.
Então, a gente viu lá atrás que a SAI, ela envolve uma série de fatores: método, instrumentos, pessoal. Dentre esses métodos, ela utiliza o processo de enfermagem para poder organizar essa assistência. Então, o processo de enfermagem, ele trata-se, né, de um procedimento ordenado para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho enquanto enfermeiros. Bom, o processo de enfermagem, segundo a resolução do COFEN 358/2009, ele deve ser desenvolvido em 5 etapas. A primeira delas é conhecida como coleta de dados ou histórico de enfermagem. Então, essa primeira etapa, ela vai tratar-se de um procedimento ordenado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas. O objetivo, né, do histórico de enfermagem é coletar dados daquele indivíduo num dado momento do processo saúde e doença. Ele é um roteiro na qual o enfermeiro vai poder obter informações do indivíduo que vão possibilitar a identificação dos problemas que esse indivíduo está apresentando. Esse histórico, essa coleta de dados, ela precisa ser concisa, clara, e ela é exclusiva, né, do enfermeiro. Essa coleta de dados ela pode ser desenvolvida através de uma entrevista informal durante o exame físico e também pode ser conseguida utilizando algumas técnicas, como a observação, a inspeção, a palpação, a escuta, técnicas desenvolvidas durante o exame físico. Então, o enfermeiro faz toda essa coleta de dados dessa forma sistemática e ele passa para a segunda fase do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem, onde ele vai ser capaz de identificar as necessidades básicas do ser humano que precisam de atendimento e a determinação, e vai conseguir determinar o grau de dependência desse atendimento, ou seja, quais são as necessidades mais urgentes que merecem ser atendidas naquele momento. Então, diante, né, dos dados colhidos nesse histórico, eu, enquanto enfermeira, preciso interpretar e agrupar essas informações que vão me levar a uma tomada de decisão. Ou seja, eu vou transformar esses problemas relatados por esse paciente em conceitos de diagnósticos de enfermagem, que vão representar com exatidão esses dados. Como que eu vou transformar esses problemas em conceitos diagnósticos de enfermagem? Utilizando uma terminologia. Então, de posse de uma terminologia, eu consigo transformar esses problemas em diagnósticos de enfermagem. E esses dados vão ser a base, né, para as minhas ações ou intervenções. Desculpa. A terceira fase, né, a terceira fase do processo de enfermagem, o planejamento de enfermagem, ele visa simplesmente operacionalizar, né, esse processo. Então, o enfermeiro inicia essa fase estabelecendo aqueles diagnósticos mais prioritários, que vão envolver a estabilidade do quadro clínico daquele paciente. Então, nessa fase, eu vou definir quais são os resultados que eu espero alcançar e quais são as intervenções que vão ser realizadas diante daqueles diagnósticos de enfermagem. Na fase seguinte, a implementação, o enfermeiro ele vai efetivamente realizar essas ações ou essas intervenções. Após ele planejar, ele vai ser capaz de implementar ou, se for o caso, delegar a prescrição desses cuidados a outros profissionais. Vale ressaltar que as prescrições elas devem conter data em que foram redigidas, né, com verbos no infinitivo, da ação a ser realizada, a categoria profissional que deve realizar essa prescrição, a assinatura do enfermeiro, dentre outras regrinhas, né, para uma boa prescrição de enfermagem. Além disso, é primordial que a prescrição se refira com clareza sobre o que fazer, como fazer, quando, onde, a frequência, por quanto tempo, tá bom? A última fase é a avaliação de enfermagem.
Essa avaliação, ela trata-se de um processo organizado e contínuo, no qual eu vou analisar as mudanças nas respostas obtidas daquele dado momento, para determinar se as intervenções de enfermagem que eu prescrevi, que eu planejei e prescrevi e realizei, alcançaram o resultado esperado. Bom, agora falando um pouquinho sobre a classificação internacional para a prática de enfermagem, que foi a terminologia, né, que nós utilizamos na nossa unidade. A CIP, como ela é chamada, ela é um sistema de classificação de enfermagem que contempla os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem. Ela possui um sistema de terminologias combinatórias em uma estrutura multiaxial, ou seja, um ou mais conceitos simples podem se combinar para constituir conceitos complexos. Ela possui uma infinidade de termos e definições que reforçam a documentação da assistência de enfermagem de modo sistemático, contribuindo na segurança e qualidade do atendimento. Representa um domínio da prática de enfermagem ao nível mundial e funciona ainda como uma tecnologia de informação, facilitando a coleta, armazenamento e análise de dados da enfermagem em uma variedade de cenários. A versão mais atual da CIP é a 2019 e conta com uma estrutura de classificação dos termos nela contidos, organizada em 7 eixos. Bom, esses são os 7 eixos da CIP. O eixo foco, ele se refere à área de atenção relevante para a enfermagem. O eixo juízo ou julgamento é a opinião clínica, a determinação relacionada com o foco da prática de enfermagem. O eixo meio é a forma ou método de concretizar uma intervenção. O eixo ação é o processo intencional aplicado a ou desempenhado por. O eixo tempo, o ponto, o período, o instante, o intervalo ou a duração de uma ocorrência. O eixo localização, a orientação anatômica ou espacial de um diagnóstico ou intervenção. E o eixo paciente, o sujeito a quem o diagnóstico se refere e o que é o beneficiário da intervenção. Então, como que a gente constrói esses diagnósticos e intervenções de enfermagem diante, né, dessa terminologia, utilizando essa terminologia da CIP? Então, eu tenho uma série de termos, cada termo está alocado em um eixo, e para eu construir o diagnóstico de enfermagem da CIP, eu preciso incluir um eixo, um termo do eixo foco e um termo do eixo julgamento. Assim eu construo um diagnóstico da CIP. Então, se essa mãe me refere durante uma consulta de enfermagem que ela o meu bebê não está mais mamando. Então, esse foi um dado do meu histórico. E aí eu transformo esse dado num diagnóstico, amamentação interrompida. Como eu construo uma intervenção de enfermagem utilizando a terminologia da CIP? Eu vou utilizar um termo do eixo ação, mais um termo de qualquer um dos eixos, dos outros eixos, exceto do eixo julgamento. Qual seria a minha ação diante desse diagnóstico? Promover a amamentação. Então, a CIP Então, né, diante disso tudo, o que nós, dentro da área de neonatologia, dentro da área de saúde neonatal, né, como a CIP pode contribuir para melhorar essa assistência? Então, no ano 2000, né, a ONU, ela estabeleceu, junto com outras nações, algumas metas que foram conhecidas como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses compromissos, eles deveriam ser cumpridos até o ano de 2015 e tinham como propósito melhorar a qualidade de vida da população. Dentre esses objetivos, o objetivo de número 4, ele se referia à diminuição da mortalidade infantil. E o Brasil, de fato, conseguiu
diminuir essa mortalidade infantil. Só que se a gente analisar um pouquinho mais profundamente essa taxa de mortalidade, a gente vê que o Brasil poderia melhorar. Por quê? Porque essa taxa de mortalidade poderia melhorar. E aí o que acontece? No ano de 2015, sobre o legado desses objetivos do desenvolvimento do milênio, que não foram totalmente alcançados, foram propostos os objetivos de desenvolvimento sustentável. O de número 3, ele tinha como proposta assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E tinha como meta diminuir ainda mais essa mortalidade infantil, principalmente no coeficiente de mortalidade neonatal. E aí, onde a maternidade de escola, onde o cuidado neonatal entra nessa história? O principal componente, né, da mortalidade infantil atualmente é o neonatal precoce. As mortes que ocorrem no período de 0 a 6 dias. Então, esse componente neonatal precoce, ele é o que mais, vamos dizer assim, joga para cima a mortalidade infantil. Então, a gente precisa atuar nesse componente neonatal precoce para diminuir ainda mais a mortalidade infantil. E aí, aonde essas crianças estão? Entre 0 e 6 dias de vida? Geralmente em maternidade, né? Seja no alojamento conjunto, na unidade neonatal, seja na UTI neonatal, na unidade de cuidado intermediário neonatal convencional, na unidade de cuidado intermediário neonatal canguru. Então, dessa forma, faz-se necessário algumas intervenções da assistência de enfermagem, da assistência perinatal dentro dessas unidades. E a implementação do processo de enfermagem, ele vem como uma ferramenta que orienta o cuidado profissional de enfermagem, né? E a documentação da prática profissional. Então, a gente acredita que o processo de enfermagem, a sistematização do cuidado nessa área, né, da neonatologia, contribui de forma significativa para melhorar a qualidade do atendimento e, quiçá, melhorar os níveis de diminuir ainda mais os níveis de mortalidade infantil. E aí eu trouxe para vocês alguns estudos que trabalharam com essa terminologia da CIP, contribuindo para a prática da documentação profissional. Então, algumas unidades, programas de pós-graduação, unidades hospitalares, vem trabalhando com a CIP, nessa perspectiva de melhorar a documentação na prática profissional e contribuir para a qualidade da assistência. Então, esse estudo, por exemplo, publicado na REUSP, ele foi um estudo de revisão na qual ele encontrou 35 publicações que utilizaram a CIP integralmente, ou seja, diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. E agruparam esses conceitos naquilo que a gente chama de subconjunto, que é quando a gente junta o diagnóstico e as intervenções de enfermagem específicos para uma determinada clientela. Quando a gente junta, né, os diagnósticos e as intervenções, isso facilita muito a integração da CIP no processo de trabalho na prática profissional, porque o profissional, durante a sua prática, ele tem uma referência, né, que ele pode acessar, onde estão ali os diagnósticos e as intervenções de enfermagem. Essa outra figura, né, desse mesmo estudo, ela traz para vocês como essa terminologia ela está difundida em diferentes regiões do nosso país. No Nordeste, ela tem uma concentração um pouco maior. Por quê? Porque existe um centro da CIP no Brasil que se situa, né, no Nordeste. E, em contrapartida, algumas outras regiões, como a região Norte, por exemplo, esse estudo não encontrou publicações que utilizaram a CIP em sua prática profissional. Bom, esse artigo, eu vou ler para vocês os autores porque a minha tela cortou. Então, é Ana Márcia Nóbrega Dantas, Gabriela Lima Gomes, e aí tem aqui o restante dos autores, Kênia de Lima Silva e Maria Miriam Lima da Nóbrega.
com o título de Diagnósticos de Enfermagem para as Etapas do Crescimento e Desenvolvimento de Crianças usando a CIP, ela traz, os autores trazem nesse artigo, que foi uma pesquisa exploratória, cujo objetivo foi construir enunciados de diagnósticos de enfermagem para as fases de crescimento e desenvolvimento da criança na atenção básica. Eles conseguiram construir 111 diagnósticos de enfermagem, que foram classificados de acordo com as etapas do desenvolvimento e crescimento da criança. E dentre esses 111 enunciados diagnósticos, eles trouxeram 23 só no período neonatal. Então, para vocês, eu trouxe esse artigo para poder mostrar que existem outras unidades, outros programas de pós-graduação também construindo esses diagnósticos no período neonatal, mostrando a importância dessa terminologia e a utilização dela na prática profissional. Aqui é um quadrinho, né, desse mesmo artigo que eles colocaram, né, os diagnósticos, esses 23, né, elaborados no período neonatal. Então, a gente tem diagnósticos relacionados ao crescimento e desenvolvimento, diagnósticos relacionados à amamentação, ao calendário vacinal e a outros problemas que são focos da assistência de enfermagem nesse período. Esse outro artigo, né, subconjunto terminológico da CIP para assistência à mulher e à criança em processo de amamentação, também foi um artigo no qual eles descrevem o processo de elaboração de um subconjunto, que é isso que eu expliquei para vocês. Então, é um conjunto de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, nesse caso, exclusivo para assistência à mulher e à criança em processo de amamentação. Aqui eles elaboraram 74 diagnósticos e resultados de enfermagem, com 213 intervenções. Apresento, né, alguns desses diagnósticos e resultados, basicamente, como ele foi feito para a amamentação, são resultados exclusivos de amamentação, diagnósticos e resultados exclusivos de amamentação. Então, eu trouxe para vocês alguns artigos só para poder dar mais um gostinho, né? Para que você que está assistindo esse painel temático possa mergulhar nessa teoria de Wanda Horta, na classificação internacional da prática de enfermagem e poder entender um pouquinho mais como que isso está sendo aplicado na prática profissional. Aqui eu deixo o meu e-mail, o meu muito obrigado. E agora, a gente vai voltar aqui para a videochamada. Eu vou convidar a minha colega, Juliana, porque a Ju vai poder explicar um pouquinho para a gente, de uma forma mais prática, como que foi essa implantação de tudo isso na maternidade escola. Vai lá, Ju. Oi. Então, dando continuidade à apresentação da Dani, vou falar um pouco mais sobre a parte prática, né, dessa aplicação na clientela neonatal. A Dani, na apresentação anterior, já apresentou para a gente alguns conceitos da sistematização de assistência de enfermagem, apresentou também o processo de enfermagem descrito de Wanda Horta, bem como também a classificação internacional para a prática de enfermagem, e também destacou a importância dessa classificação no cuidado neonatal. Eu vou falar agora um pouquinho mais sobre essa aplicação desse processo de enfermagem utilizando a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta e a terminologia da CIP no alojamento conjunto da maternidade escola. Então, a implementação da SAI na maternidade escola, ela estruturou as linhas de cuidado de enfermagem da instituição, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem e possibilitando uma melhora da qualidade da assistência. Como a Daniele falou, a teoria das necessidades humanas de Wanda Horta foi definida como um modelo teórico para embasar o projeto de sistematização da assistência de enfermagem da maternidade.
e a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem foi selecionada como sistema de classificação único para a terminologia de diagnósticos, resultados esperados e intervenções de enfermagem. Dessa forma, a gente conseguiu aprimorar a qualidade de assistência aos nossos usuários. Falar um pouquinho sobre as definições de alojamento conjunto. O Ministério da Saúde define o alojamento conjunto como um local em que a mulher e o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanecem juntos em tempo integral até a alta, possibilitando atenção integral à saúde da mulher e do recém-nascido por parte do serviço de saúde. Então, a gente sabe que o alojamento conjunto ele representa um espaço de cuidado de vários profissionais de saúde. É um momento em que esses profissionais devem compartilhar os saberes específicos de sua área de formação para promover a saúde, cuidando e educando mulheres recém-nascidas e também de seus familiares. Também, como foi abordado pela enfermeira Daniele, o principal componente de mortalidade infantil é o neonatal precoce. As principais causas registradas para essas mortes, que acontecem no período de 0 a 6 dias de vida, são a prematuridade, infecções, malformações, hipóxia, asfixia, e essas causas indicam problemas, sobretudo, na assistência ao recém-nascido. Então, o momento de admissão do recém-nascido no setor do alojamento conjunto se configura como o mais importante para que se conheça tanto a puérpera como a criança a serem recebidos no setor. Seu histórico, suas evoluções. Através desse levantamento, a equipe pode se organizar para prestar uma assistência mais qualificada e individualizada, atentando para suas necessidades e antever possíveis intercorrências, intervindo prontamente caso ocorram. Então, daí a importância da gente realmente oferecer essa assistência individualizada. Cada puérpera e com o seu recém-nascido é um indivíduo que requer necessidades especiais. Então, o cuidar do recém-nascido, imediatamente após o seu nascimento e nas primeiras horas de vida, tem importância prioritária para a sua sobrevivência e para o seu desenvolvimento saudável e harmonioso. Falar um pouquinho sobre a transição para a vida extrauterina. É uma fase bastante delicada do recém-nascido, ele passa por adaptações fisiológicas e comportamentais bruscas e rápidas. O enfermeiro precisa estar atento a esse período de transição e reconhecer sinais e sintomas, sinais de adaptação deficiente e intervir quando necessário. A avaliação do profissional pode ser crucial para a prevenção de complicações diante das necessidades dos cuidados básicos ao recém-nascido e também à puérpera. Falando um pouquinho, na verdade, repetindo um pouquinho do que já foi apresentado pela Daniele. Então, o processo de enfermagem, você tem essas 5 etapas, do histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e avaliação de enfermagem. Então, a gente sabe que para realizar o cuidado de enfermagem, a gente tem que utilizar o processo de enfermagem que se desenvolve nessas 5 fases, entre as quais se destaca o diagnóstico de enfermagem, definido como o julgamento realizado pelo enfermeiro de um fenômeno da prática profissional, proporcionando a base para a seleção das intervenções para atingir os resultados esperados, apoiado no referencial teórico que dê suporte a toda essa operacionalização de suas etapas. Também falando um pouquinho mais sobre a CIP, Então, a CIP é uma terminologia padronizada, ampla, complexa, que representa o domínio da prática de enfermagem no âmbito mundial, É uma terminologia que foi difundida e vem sendo cada vez mais difundida em todo o mundo. Ela trata de uma universalização da linguagem padronizada. Ela proporciona uma individualização do cuidado, uma documentação através de uma linguagem padronizada à prática profissional, dando visibilidade e autonomia ao trabalho, impactando positivamente na segurança e qualidade assistencial. E quando eu falo questão de segurança, a gente sabe que uma assistência segura, ela previne eventos adversos, ela previne uma série de sequelas que podem estar chegando a esse paciente. Então, a CIP, além disso tudo, ela também facilita o processo de comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e consegue também dar maior visibilidade do trabalho do enfermeiro. Então,
repetindo, né, mais um pouquinho do que a Dani também já apresentou, né, a CIP, ela é construída em eixos, e para que a gente consiga fazer a construção de diagnósticos de enfermagem, né, a gente precisa ter um termo do foco e um termo do eixo julgamento. Né. Um exemplo disso é o foco amamentação e o julgamento interrompido. É dessa forma que a gente consegue fazer a construção dos diagnósticos de enfermagem. E a construção das intervenções de enfermagem, né, ela tem que incluir um eixo da ação e pelo menos um termo-alvo, que pode ser qualquer um dos termos dos eixos, menos o eixo julgamento. Então, nesse exemplo, a gente tem a ação promover, o foco amamentação. E falando um pouquinho mais também sobre o subconjunto terminológico da CIP, que já foi bem esclarecido com a apresentação da enfermeira Daniele, então uma das formas de potencializar a utilização da CIP é através da elaboração desses subconjuntos terminológicos, que são agrupamentos de enunciados diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem específicos para áreas particulares de cuidados. No nosso caso, é o cuidado neonatal. Então, o uso desse subconjunto terminológico, ele permite universalizar a linguagem dos profissionais de enfermagem a fim de identificar, explicar e avaliar os elementos que descrevem sua prática clínica, proporcionando o aprimoramento de suas ações por meio de atuação mais reflexiva, efetiva e eficaz, facilitando o processo comunicativo e relacional entre o enfermeiro e os demais membros da equipe multiprofissional de saúde. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho da prescrição de enfermagem, né, que nós utilizamos no alojamento conjunto da maternidade escola. E do lado esquerdo nós temos os diagnósticos de enfermagem, né, e no meio as intervenções de enfermagem, que elas foram elaboradas de acordo com os diagnósticos de enfermagem, e o aprazamento, que nada mais é que a continuidade dessa prescrição de enfermagem, né, onde o enfermeiro define os horários que essas intervenções, que esses cuidados deverão ser realizados. Só exemplificando aqui a questão do coto umbilical, então ele pode estar um coto limpo, gelatinoso, mumificado, em mumificação e cicatriz. Quais são essas intervenções de enfermagem que estão atreladas a esse diagnóstico de enfermagem? Orientar a mãe do recém-nascido sobre os cuidados de limpeza, monitorar a queda do coto umbilical, monitorar o processo de mumificação do coto, monitorar os sinais de infecção, a presença de sangramento, o aspecto da cor ao redor, orientar manter o coto umbilical sempre seco, orientar também a importância de evitar o contato de urina e fezes nesse coto umbilical, orientar quanto à importância de realizar a limpeza com o álcool 70%, a limpeza diária também com água e sabão, verificar o clamp, né, desse coto umbilical, e também a questão da colocação da fralda abaixo do coto umbilical para evitar algumas complicações. Aqui também a gente tem alguns diagnósticos que estão relacionados ao crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, com as suas respectivas intervenções, exemplificando, né, nesse diagnóstico de crescimento e desenvolvimento, a questão da realização do exame físico, dos sinais vitais, o registro da higiene desse recém-nascido, né, a importância de reforçar a questão da importância dessa higiene com a mãe desse recém-nascido, orientar também toda a família quanto ao desenvolvimento desse bebê, a verificação de peso, que a gente sabe o quanto é importante logo ao nascer, né, a questão do perda e ganho de peso, né, a questão de limpeza de secreções oculares, registro de coloração de pele, enfim, vários diagnósticos que encontramos nos recém-nascidos do alojamento conjunto, né? A questão também das eliminações de fezes presente ou não, um outro diagnóstico muito importante que é a questão da hipoglicemia, né? Que a gente precisa estar monitorando os sinais de hipoglicemia desse recém-nascido e muitas das vezes é necessário verificar essa glicemia capilar, né, de horários que deverão ser estabelecidos pela equipe, e orientar a puérpera sobre os riscos de saúde pela ingestão de dieta inadequada, solicitar também a avaliação da equipe da pediatria, enfim, vários diagnósticos e intervenções atreladas ao diagnóstico de hipoglicemia.
Temos também diagnósticos voltados para o ritmo respiratório desse recém-nascido, a questão da urina, de regurgitação e vômitos, reforçando também o risco de queda, né, que durante o período de internação a gente tem que estar monitorando o risco de queda, orientar essa família sobre a prevenção de queda, mantendo o recém-nascido no berço. Então isso, na verdade, é só um recorte dos diagnósticos e intervenções de enfermagem que nós utilizamos no alojamento conjunto da maternidade escola. Então, finalizando, né, os diagnósticos de resultados de enfermagem foram elaborados para o recém-nascido em alojamento com base na norma ISO e na classificação internacional para a prática de enfermagem na versão 2017, e foram todos organizados por necessidades humanas básicas, segundo o referencial teórico de Van da Horta, que foi adotado pela instituição. A elaboração do diagnóstico e resultados de enfermagem também é uma etapa muito importante para o planejamento do cuidado, proporcionando ao enfermeiro um raciocínio lógico na assistência de enfermagem, possibilitando propor intervenções específicas ao RN que está em adaptação no nosso alojamento conjunto. Então, espera-se que o nosso trabalho sirva de instrumento de referência facilitador para a implantação de uma abordagem sistematizada e individualizada, melhorando o cuidado neonatal. Um pouquinho dos nossos trabalhos. Meu trabalho de mestrado, né, o tema é o subconjunto terminológico da CIP para recém-nascidos em alojamento conjunto, e o da enfermeira Daniele, o subconjunto terminológico da CIP para recém-nascidos prematuros internados em unidades de terapia intensiva. Nossa orientadora é a professora doutora Marialda Moreira, e pertencemos ao grupo de pesquisa de enfermagem em saúde do recém-nascido e sua família. Para finalizar nossos agradecimentos, a nossa orientadora, a professora doutora Marialda, a direção da maternidade escola da UFRJ e também a diretora de enfermagem da maternidade escola, Ana Paula Vieira dos Santos Esteves. Meu contato, meu e-mail, caso queiram entrar em contato para saberem mais informações sobre o nosso projeto, só entrar em contato.